Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, deste mês de maio, mês da família, do ano de 2022, conta com a ilustre participação do presidente da Ordem dos Pastores do Estado de Sergipe, pastor da Segunda Igreja Batista em Lagarto, José Raimundo Quincas. O pastor Quincas é o tipo do servo de Deus que exala simpatia, e hoje no Responde Aí nós vamos tratar do tema: o padrão bíblico familiar é de uniformidade e não de pluralidade. O pastor Quincas, ele vai nos esclarecer acerca deste assunto com seu vasto conhecimento, sua vasta experiência e principalmente à luz das Escrituras. E agora, pastor Quincas, o senhor tem a oportunidade de se apresentar, dar suas palavras iniciais. Ô, meu irmão, muito obrigado por essas palavras aí, viu? Eu quero, nesse momento aqui, assim, estar agradecendo pela oportunidade, saudando também os queridos aí, a sua vida também, toda a sua família. Você é muito simpático, você disse que eu sou simpático, tá? Você que é simpático com a sua família, conheci vocês aí na igreja aí em Areia Branca, e eu agradeço pela oportunidade, o privilégio de estar aqui com vocês, numa temática tão importante, né, minha irmã, que envolve questão de famílias, onde as igrejas estão trabalhando dentro desse tema durante o mês de maio. Onde eu tenho passado, eu tenho falado assim, vamos ver se a gente estende mais um pouco, não vamos deixar para falar de família só no mês de maio, né? Porque no mês de maio devemos, durante todo o tempo, todo ano, a gente está falando, as igrejas assim, desempenhando, né, trabalhos, congressos, encontros, nessa temática da família, porque entendemos que isso é muito importante, porque a família é a base de tudo, é a base da sociedade, Sim. É a base da igreja. Mas muito obrigado, viu? Para mim é um privilégio estar aqui, viu? Como você falou, hoje eu estou como presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, a seção sergipana, e também sou pastor aqui da Segunda Igreja Batista na cidade de Lagarto, tá? Eu tenho hoje, agora em dezembro, eu irei completar 35 anos de casados com minha esposa Lívia. Eu sempre apresento assim como minha eterna namorada. Nós temos 3 filhos, nós temos 3 netos, e toda a minha família serve ao Senhor, adora ao Senhor. Amém, né? Amém. Eu glorifico o Senhor por isso, viu? Então a gente vai tratar do assunto com uma pessoa que tem propriedade para falar do assunto, e que como eu falei anteriormente, simpatia e também simplicidade. E nós nos sentimos honrados, pastor, com a sua participação. Então vamos lá falar sobre o padrão bíblico familiar de uniformidade e não de pluralidade. As palavras do Senhor Jesus, registradas no Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 19, nos versículos 4 ao 6, diz o seguinte: Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Jesus, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez, e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Nós podemos observar neste texto pontos importantes e basilares que tratam da uniformidade familiar, partindo do casal. Fala pra gente, pastor Quincas, desses pontos enfatizados pelo Senhor Jesus e desprezados pela sociedade pós-moderna. Ei, minha irmã, olha, eu me sinto à vontade para falar sobre esse assunto, esse tema. Como você falou que eu tenho 35 anos, propriedade para falar sobre isso, e também eu fui resgatado com trabalho de família, né? Eu me converti, a minha esposa já servia ao Senhor durante 4 anos e meio, orando por mim, né? E eu não tinha nenhum compromisso com o Senhor, mas depois de um trabalho com família, no encontro de casais, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, e hoje nós estamos assim sempre assim viajando, pregando, falando assim para as famílias. Mas veja o que a Bíblia diz, né? A gente vê aí em Mateus, no capítulo 19, esse assunto assim tão importante, como você mesmo falou, desprezado hoje, muitas questões pela sociedade pós-moderna. Vamos lá. Vamos começar, como a gente diz aqui, vamos aqui pelo início, quando o texto de Jesus, ele diz, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, fez macho e fêmea, né? Macho e fêmea os fez. Aí vamos voltar. Jesus, quando ele fala isso aí, mas se a gente for lá para o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis,
Aí a gente vê lá no capítulo 21, quando o Senhor Deus, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. Está entendendo? Deus criou macho e Deus criou fêmea. Está lá no capítulo 1, verso 27. No verso 28, aí o Senhor diz assim, ó, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então veja, a gente entende família, não podemos abrir mão, esse pensamento que tem aí hoje, essa união que as pessoas defendem, algumas pessoas estão defendendo, algumas instituições estão defendendo, tá, de pessoas do mesmo sexo. Vamos entender biblicamente, no padrão de Deus, que o casamento, a união é de um macho e de uma fêmea, de um homem e uma mulher. A Bíblia está dizendo que Deus criou macho e Deus criou a fêmea. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Aí Jesus, ele responde isso aqui. Jesus disse, vocês não têm lido que o Criador, aquele que o fez, no princípio fez macho e fêmea, ele está dizendo. Então, isso nós não podemos abrir mão. A união, o casamento, o matrimônio, ele é heterossexual, é um homem e uma mulher. E a gente interessante quando eles olham, sede fecundos, multiplicai-vos e encher a terra. Como é que iríamos povoar a terra se esse casamento, essa união fosse de duas pessoas do mesmo sexo? Então, eu não chamo isso de casamento, não chamo isso de união, não chamo isso dessa forma, porque eu entendo e eu não posso abrir mão desse princípio que casamento é entre um homem e uma mulher. Agora, interessante, minha irmã, que o próprio Jesus, ele diz, olha, portanto, deixará o homem pai e mãe, né, e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Veja, o princípio hoje, o que está acontecendo hoje em muitos lares? Né? A Bíblia primeiro manda deixa a casa do seu pai, depois você vai se unir. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão se unindo e ficando nas mesmas casas, né? Mas a Bíblia diz, olha, o homem deixa seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. Que coisa interessante. No casamento também, veja que a matemática do casamento é bem diferente. 1 mais 1, no casamento, continua sendo 1. Diz, olha, os dois serão uma só carne, né? É o que a Bíblia está nos dizendo. Outra coisa que a gente aprende aqui, além do casamento ele ser heterossexual, ele é monogâmico. Olha o que a palavra está dizendo. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e vai se unir à sua mulher. Aí os dois serão uma só carne. Veja que usa sempre o singular, deixa o homem, o pai e mãe, e vai se unir à sua mulher. Né? A gente vê esse texto aí lá no Gênesis, no capítulo 2, verso 24, quando o Senhor Deus diz, por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, e vai se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Vamos lá, nós estamos tratando ponto por ponto daquilo que você aí colocou, tá? Aí o Senhor Jesus, ele diz aí agora, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Aí é muito interessante agora, portanto, o que Deus ajuntou, o que Deus uniu, não separe o homem. Então a gente vê aí a questão do divórcio, a questão está tão banalizada hoje, né? A gente entende que divórcio não é de Deus. Deus, ele odeia, Deus abomina o divórcio. Quando Deus criou a família, quando Deus instituiu o casamento, não estava no projeto divórcio. E Deus não erra. Ele não fez nada, fez tudo perfeito. A grande questão é o pecado que entrou no mundo e o homem aí, a gente sabe o que isso causou na humanidade. E as pessoas hoje estão casando, se descasando, mas quando a pessoa casa, ela está assumindo um compromisso, uma união, um pacto, uma aliança que a pessoa está fazendo, não somente com a pessoa amada, mas uma aliança com Deus. E aliança, pacto, não é para ser quebrado. Por isso a gente vê esses pontos importantes hoje, nesse mundo pós-moderno, né? E nós, biblicamente, nós que somos conhecedores da palavra, entendemos, né, que Deus criou homem e mulher, Deus criou macho, Deus criou fêmea. Então,
então o homem ele casa com a mulher, é assim dessa forma, vai ser fértil, vai produzir, vai povoar a terra, e esse casamento ele foi criado para ser para sempre, né? Então ninguém tem autoridade de separar aquilo que Deus uniu, mas não temos essa autoridade. Infelizmente está acontecendo como o próprio Jesus respondeu, por causa da dureza do coração. Então hoje as pessoas por qualquer motivo estão se divorciando. Aí você pode perguntar, eu como pastor, e alguém chega fazendo um aconselhamento, e alguém cometeu um adultério, a Bíblia diz, olha, em caso de adultério, a gente mesmo assim diz que existe o perdão, e eu conheço muitas famílias que foram restauradas, mesmo depois de um adultério nessa família. Agora tem outro caso, risco, perigo de vida. Uma mulher que chega e diz, pastor, meu marido tem toda noite colocado um revólver na minha cabeça, uma faca no meu pescoço e me ameaçando. Ela está correndo perigo de vida, está correndo risco de vida. E aí uma atitude tem que ser tomada, né? Mas eu como pastor, eu vou até o limite que eu tenho para sempre dizer que vale a pena investir no casamento, vale a pena viver a dois, tá? Porque casamento é projeto de Deus. A coisa está moderna, o mundo pós-moderno. Eu não posso abrir mão dos princípios da palavra do nosso Deus. Casamento Deus fez para ser para sempre. Esses princípios, eles são inegociáveis, são princípios morais e é para todo sempre, né, pastor Quincas? E como o senhor bem ressaltou, essas características aqui enfatizadas por Jesus, da questão do relacionamento conjugal, do casamento, ele ser hétero, né? Deus fez macho e fêmea, da questão do homem se unir à sua mulher, o fato do casamento ser também monogâmico, e quando Jesus também fala no versículo 6 que o que Deus ajuntou não separe o homem, da questão do casamento ele ser também indissolúvel, não é isso? Exatamente, a palavra era essa que eu estava procurando, viu? E a palavra de Deus, ela não prescreve. A Bíblia diz que ela vai se cumprir. Então o que está escrito aqui, não podemos negociar, e são inegociáveis esses valores. O mundo passa, as coisas passam, mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer para sempre. Então devemos viver de acordo com os princípios da palavra do nosso Deus. Devemos nos amoldar cada dia à palavra de Deus, não ao que o mundo, a sociedade tem proposto, não é isso? Verdade, minha irmã, isso mesmo, viu? Na carta aos Efésios, no capítulo 5, dos versos 22 ao 33, do capítulo 6, dos versos 1 ao 4, nós temos as diretrizes divinas para a família, né, ali? A esposa ser sujeita, o esposo amar de uma forma incondicional sua esposa, os filhos obedecerem tudo aos vossos pais, também aos pais não provocarem rancor nos seus filhos. Contudo, nós estamos vivendo dias em que os papéis e responsabilidades no seio da família estão trocados. São pais sujeitos aos filhos, filhos que ditam as regras, casais que vivem de maneira independente. Fala pra gente, pastor Quincas, o paralelo de uma família que busca viver o padrão bíblico e de uma família que vive essa desordem de papéis e responsabilidades. Pois é, olha, esse texto aí ele é maravilhoso, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, falando das questões da família, como é importante, minha irmã, esse manual aí para a gente viver na nossa casa, para a gente viver na nossa família. A gente tem visto tantas desordens, tantas coisas aí, valores invertidos, porque olha, é tão prático, né, o que está escrito aí. Se a gente pegar lá em Efésios 5, 22, a Bíblia, estou com minha Bíblia aqui, diz que as mulheres são submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Aí diz, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Olha, interessante que a gente vê aí, a gente não vê nesse texto, a Bíblia dizendo que a mulher deve amar o marido. A Bíblia diz que a mulher deve sujeitar-se ao marido. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Mas essa mesma Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se doou por ela. Agora, imaginemos aqui, se realmente as mulheres fossem submissas aos seus maridos, como ao Senhor,
E se esses maridos amassem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja, eu tenho certeza, minha irmã, que tudo seria diferente nos relacionamentos, nas famílias, nos lares. Né? Eu gosto muito aqui, tá, desse texto. Eu estava ontem pregando sobre a questão da importância da vida espiritual no lar, no casamento. Infelizmente hoje, e eu digo sempre que Deus quer que o nosso lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. Que o nosso lar ele tem que ser exemplo aqui na terra. Né? Mas só que nós temos que realmente organizar as nossas vidas como cristãos, como conhecedores da palavra. A nossa casa deve ser pautada nesses princípios aqui, nessas responsabilidades colocadas aqui pelo apóstolo Paulo na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, nos lares, realmente não é isso. Porque a gente entende que o homem, ele é o cabeça. Olha, toda instituição precisa ter uma liderança. Pois é. Se você vai a um colégio, está lá o diretor. Você vai numa loja, no supermercado, procura o gerente. Né? Você vai no lugar, tem a pessoa responsável por aquele lugar ali. Vai numa faculdade, tem um reitor. E numa casa precisa também ter essa pessoa responsável, essa autoridade. E essa autoridade é o homem, ele é o cabeça. E do homem vai ser cobrado mais. Eu digo sempre para meus amigos, irmãos, os homens aí que estiverem ouvindo, preste bastante atenção. Nessas questões espirituais, é o homem quem tem a responsabilidade de levar a família a fazer o culto doméstico, a fazer a leitura da palavra, a oração. Só que em muitos lares, o que é que acontece? Os homens estão se anulando. E as mulheres têm que agir dessa forma. Se eu for aí à igreja, e como eu vi naquele dia, qualquer igreja onde você for, você vai ver que a maioria são de mulheres. A maioria é de mulheres na igreja, perdão. A maioria é sempre de mulheres na igreja. Porque as mulheres, elas são mais sensíveis, elas têm os corações mais abertos para receber a palavra de Deus. O homem geralmente vem depois. Mas o homem, ele é o sacerdote quando a Bíblia diz que ele é cabeça. Interessante que tem muitos homens que batem no peito, né? Eu sou cabeça, tal. Acha que a mulher é submissa, que ele pode pisar. Não é assim. Primeiro, ele tem que exercer a sua função. Porque assim, olha, quando o homem ele ama a sua mulher, respeita a sua mulher, automaticamente essa mulher vai ser submissa. E essa submissão não é escravidão, não é se anular, não é ter o direito de se posicionar, não é isso. Por isso que quando Deus criou a mulher, ele tirou, foi da costela do homem. A gente sempre tem ouvido muito isso. Não tirou da cabeça para que ela não se sentisse superior a ele, e não tirou dos pés também para que ele quisesse a pisá-la. Né? Então, tirou do lado para que viesse completar, para que viesse para o lado. Né? E aí a gente entende, puxa, mulher, seja submissa ao seu marido, respeite o seu marido. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Né? Mas aí a palavra não para aí. Aí daqui a pouco entra na questão de pais e entra na questão de filhos, quando chega no capítulo 6. Aí diz, filhos, obedeçam seus pais. Honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu tenho falado aqui para os jovens, quer viver muito? Então obedeça os seus pais. É o primeiro mandamento com promessa para que te vás bens e viva por muito tempo aqui na terra. É assim que a Bíblia diz. Então quer ser feliz, quer ser abençoado, então honre o seu pai e honre a sua mãe. Eu sempre gosto de falar que eu estou hoje com 14 anos assim, como pastor. E eu não vi até hoje um casal de jovens namorados que não respeitam e não honram os seus pais, eles serem felizes no casamento. Eu não vi até hoje. Só é feliz aquele que honra, aquele que obedece aos seus pais. Mas aí a Bíblia continua, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e a demoestação do Senhor, na exortação do Senhor, no ensinamento do Senhor. Então, temos aí, minha gente, um modelo bíblico para um lar estruturado, para que a gente não fique, hoje tem pais aí, umas verdadeiras marionetes na mão dos seus filhos. Tem casa que você chega, quem manda no controle da televisão é o filho. Tem casa que você chega e as pessoas estão assistindo as programações na TV
que desagradam ao Senhor, programações imorais. Você chega em alguns lares, as pessoas estão ouvindo músicas mundanas que não tem nada a ver com aquilo que a gente professa, com aquilo que a gente vive, de acordo com a palavra do nosso Deus. E lares assim, pais não estão tendo posicionamento. Sabe por quê, minha irmã? Nós precisamos restaurar o altar do Senhor em nossa casa. Precisamos levantar um altar de adoração em nossa casa. Eu digo isso, aí as pessoas pensam, eu construí um altar em casa. Não! Esse altar de adoração, construir esse altar é ter momento da leitura da palavra, é ter momento de oração, é ter o culto doméstico, é valorizar a mesa. Olhe, os nossos lares hoje, por que é que nós estamos assim, gente? Porque nós estamos distantes de Deus, as famílias estão fragilizadas, e aí isso atinge toda a sociedade, porque a família, como eu disse no início, ela é a base de tudo. Mas tem muitas casas hoje, a mesa não é mais valorizada. Cada um pega o seu prato, vai para o fogão, põe, vai com o seu tablet, outro fica com o seu smartphone, outro vai para a televisão. Todo mundo na sua individualidade, mas não senta mais à mesa, aquele momento de comunhão, momento de orar, de agradecer a Deus. Isso é muito importante. Isso é um momento de comunhão importantíssimo na vida da família e gratidão ao nosso Deus. Olha uma coisa que eu estava pensando e falando, a gente tem que aprender com os mais antigos. Nós temos removido os marcos, nós temos esquecido perdido muitas coisas pelo meio do caminho. Você lembra o tempo que as pessoas, nem um filho saía, ou quando amanhecia o dia e chegava e dizia, bênção meu pai, a bênção minha mãe. Hoje, esse mundo moderno, hoje as pessoas hoje é bom dia, boa tarde, tchau, até mais. Filhos chamando os pais, me desculpa, eu não sou cafona não, mas eu não admito um meu filho chamar de você, uma filha você. Essa é a linguagem normal hoje. Eu aprendi, eu cresci chamando minha mãe de senhora e meu pai de senhor. E eu aprendi, eu cresci, benção pai, benção mãe, ao sair, ao chegar. Olha, se a gente tem que ter noção do que isso representa, você imagina o que é um filho, ele crescer, se desenvolver, ficar jovem, adulto, idoso, e ele ouvindo dos seus pais, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha, Deus te abençoe, né? Precisamos resgatar esses valores. A gente não está vendo mais isso, e cada filho precisa saber o que é uma bênção. Olha que o povo de Deus, o povo já daquele diz, a importância do que era a bênção de um pai, de receber a bênção de um pai. Nós temos deixado esses valores de lado, temos vivido dessa forma, talvez por isso que a gente tem visto muita crise nas famílias, esses desmandos dentro de casa, onde o pai não lidera mais nada, onde a mulher sábia edifica a casa, a mulher ela governa, a mulher ela tem um poder fantástico, né? Eu gosto de brincar aqui, eu digo que o homem, ele é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E o pescoço, é ele quem vira a cabeça para todos os lados. Então a mulher, ela tem esse poder, porque ela é quem traz equilíbrio à casa, né? E aí casais unidos juntos, ele sendo cabeça, ela sendo submissa, ele amando, respeitando ela também. Filhos vão ser criados num ambiente saudável, eles vão perceber e observar isso aí. E os pais exercerem essa autoridade. E nenhum tirar a autoridade do outro diante do filho, né? E aí nós vamos ter realmente uma família saudável e não deixarmos que o mundo, os padrões do mundo, eles invadam a nossa casa. Como o pastor Quincas bem disse, esse texto traz diretrizes, né, pastor, para uma família saudável, uma família harmoniosa, uma família na condução de Deus, realmente do padrão bíblico. E essa questão de sujeição, também como o senhor bem falou, não se trata de ser da mulher para com o esposo, não se trata de ser capacho, nem de inferioridade, né? Mas, como o senhor também falou, às vezes a mulher trabalha fora,
fora e ela se sujeita. É uma questão de hierarquia, né? Se sujeita ao chefe lá fora, mas tem resistência a se sujeitar ao esposo, aquele que representa a autoridade divina no lar, né? Deus instituiu, Deus assim agora, fez. Esse homem tem que fazer, deixa eu abrir aqui um parênteses, esse homem tem que fazer jus. Sim, Ele sim. tem que mostrar para a mulher que ama Sim. a mulher, porque é uma reciprocidade, né? Sim, isso sim. acontece de forma automática se eu faço. Sim. Se eu faço para a Lídia, que é minha esposa, ela não vai ter nenhuma dificuldade de agir dessa forma. Pois tá é, entendendo? uma mulher bem amada, aí sim, aí é quando entra, né? Uma mulher bem amada, como dentro do padrão que a palavra de Deus fala, descreve, ele vai ter uma mulher totalmente entregue a ele, que não vai ter resistência para se sujeitar, para ouvir, né? E também essa questão dos filhos, que hoje ditam as regras, como o senhor falou, o senhor usou uma expressão que eu costumo falar, não falo isso de forma confortável, mas hoje pais e mães, pais nas mãos dos filhos têm se tornado panacas e mães marionetes. Os filhos fazem o que querem com os pais, e a mesa, a gente precisa também resgatar essa questão, como o senhor disse, da comunhão na mesa, em volta. A mesa é lugar de comunhão, de compartilhar o dia, o que a gente sente, o que a gente pensa, de sorrir, de chorar. E a gente, parece que na sociedade atual isso ficou lá no passado. Poucas são as famílias que se reúnem em volta da mesa para fazer uma refeição e compartilhar dessa comunhão, né, pastor Quincas? Precisamos resgatar esses valores. Com certeza. A gente muitas vezes a gente acha como bobagem, mas não, gente. Nós estamos tropeçando em coisas pequenas que têm grandes valores, né? Às vezes a gente não é uma pedra grande que a gente encontra no caminho que vai nos derrubar, às vezes é uma pedrinha pequena. Então são essas coisas pequenas, né, que nós temos assim deixado e tem prejudicado o nosso relacionamento, a nossa família, a nossa casa. A gente tem que ter aquela autoridade como teve Josué. Eu gosto muito daquele texto ali. Josué, ele percebeu que a coisa não andava bem naquela renovação da aliança com Deus ali, no final ali de Josué ali, no finalzinho, na renovação da aliança, ele percebeu como as tribos estavam ali, o povo se misturando, e eles, olha, vocês querem viver como viveram os pais de vocês, lá do Eufrates, lá no Egito, E ele tomou uma posição mesmo antes de ouvir a resposta deles. Vocês vivam. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, pai, mas todo mundo aí faz assim. Não, todo mundo não. Aqui é diferente. Na nossa casa é diferente. Aqui o que nós vamos ouvir é diferente. A literatura na nossa casa é diferente. O que nós vamos assistir é diferente. Aquele que edifica nossas vidas é aquele que glorifica o Senhor. Nós temos que ter essa atitude. Senão as nossas casas, elas estão virando realmente lugares de bagunça, né? E eu acho que a nossa casa ela tem que ser um referencial na nossa rua, onde nós estamos. A nossa casa tem que ser esse referencial. As pessoas têm que olharem para nós e dizer, ali verdadeiramente tem uma família que serve e que adora ao Senhor. O problema é que a gente tem enfrentado essa dificuldade de viver dessa forma, dentro da própria igreja, né, pastor Quincas? Às vezes a gente tem sido alvo de escárnio por buscar viver assim dentro da própria igreja, porque o negócio está bem distante do padrão realmente estabelecido pela palavra de Deus. Tá muito difícil, viu? Porque o mundo vive dessa forma, o mundo está, digamos assim, de cabeça para baixo, os valores totalmente invertidos, pessoas trabalhando para a desconstrução da família. E aí a gente está inserido nesse meio, nessa sociedade, porque nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo, como Jesus mesmo diz. Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos aqui como sal da terra e luz do mundo, e as nossas famílias também. Mas você veja, tá muito difícil a nossa juventude hoje, você percebe isso nas igrejas, a influência do mundo, a invasão do mundo na igreja. Aí você tem um filho, você tem uma filha, e aí ela vai para uma faculdade, olha como está hoje, vai para um ensino médio, os professores, né, com pensamentos deturpados, as faculdades fazendo defesa realmente de tudo que vem de encontro à palavra de Deus. E quando uma pessoa vai para a faculdade, que ele se declara cristão, dependendo do curso que ele faz, ele vai ser perseguido na faculdade. A gente diz que não tem perseguição no Brasil. Então você faça uma matéria de humanas lá,
e você se declare na igreja, lá na sua faculdade, que você é uma evangélica, que você é uma cristã evangélica, ou um cristão evangélico. E aí você vai ver a perseguição que vai acontecer. A perseguição que nós sofremos aqui no Brasil, ela é ideológica. Isso, a gente diz que não tem, mas tem. Isso aí que você falou agora. Né? Pastor Quincas, a Bíblia nos apresenta o ideal para a família. Mas a mesma Bíblia que nos apresenta esse ideal também nos apresenta as imperfeições familiares, os problemas familiares enfrentados pelos servos de Deus. Podemos destacar problemas familiares desde a primeira família, né? Adão e Eva ali já teve problemas, que se estendem aos patriarcas, aos monarcas, aos sacerdotes e demais servos de Deus. E não é diferente nos nossos dias. Fala pra gente, Pastor Quincas, como encarar esses problemas, não se acomodando neles e se apoiar na graça de Deus, cientes de que não alcançaremos o ideal, mas devemos caminhar no viável, no possível. Olha, a Bíblia é um livro fantástico, né? Meu Deus, a Bíblia ela não esconde nada, né? Até as dificuldades da família, escândalo, a Bíblia não esconde nada. Por isso que a Bíblia ela tem todo esse respaldo, ela é a palavra de Deus, ela é totalmente inspirada, escrita por homens inspirados por Deus. E a Bíblia, ela mostra para que tudo isso? Para que a gente possa aprender, minha irmã. Para que possamos aprender também nas nossas famílias. Mas a gente já vê desde o início, a primeira família ali no Éden, no jardim, né? Se deixaram levar, o inimigo sempre usa da mentira, da astúcia, para enganar, enganou, mentiu para aquele casal ali, e aquele casal aí vê a queda, e por isso hoje a mudança no mundo, eles foram expulsos ali do paraíso. O Senhor disse que o homem ia ter que trabalhar agora para sobreviver de seu suor, que ia aumentar as dores de parto, até a natureza mudou, e aquele casal foi expulso ali do jardim. Depois a gente vê a questão, a crise na família, onde o irmão matou o outro. Né? Veja, casos de família. Eu, às vezes, eu preguei uma mensagem até disso. São casos de família na Bíblia, onde um irmão matou o outro. Depois a gente vê a família de Noé, né? Que foi para construir a arca. Deus usou aquela família, onde ele construiu a arca para a salvação da família, porque os demais não quiseram ouvir, mas Noé e sua família, né? Os seus 3 filhos, as noras, foram 8 pessoas, foram salvas ali do dilúvio. Depois a gente vê a história de Abraão. Abraão deu aquela promessa para Abraão, ele com 75 anos, mas veio se concretizar ele com 100 anos, e Sara com 90 anos, quando o Senhor disse que ele seria pai de uma grande nação, e todas as famílias da terra seriam benditas através de Abraão. Então, Abraão, um exemplo, teve as suas falhas também, naqueles momentos que ele disse que tratava Sara como irmã, para aquela questão dos reis, que aconteceu todo aquele episódio, né? Mas depois, se você lembrar aí, tem um sobrinho, aí caso de família, Ló, sobrinho de Abraão, né? Houve aquela divisão entre eles ali, ele queria se sair do seu tio, e Abraão, ele olhou com os olhos espirituais, e Ló não, com os olhos carnais. Ele foi montando as suas tendas lá para bandas de Sodoma, que junto com Gomorra era lugar de perdição, né? Lugar de depravação, aquelas cidades ali. E não era lugar para um servo de Deus ir morar, mas foi isso que aconteceu. Ló foi parar lá com a sua família. E aí a gente vê na Bíblia Abraão intercedendo. Mas, Senhor, se tiver 50 justos, aí depois 45, 40, 30, 20... 10, o Senhor disse, se tiver 10 justos, eu não destruirei a cidade. Mas não tinha. Aí o Senhor manda os anjos lá para tirar a família de Ló, o sobrinho de Abraão, de lá daquelas bandas de Sodoma e Gomorra. Eu não sei se você lembra do episódio que aqueles anjos chegaram ali na casa de Ló, e os homens daquela cidade foram bater a porta. Queremos os homens que entraram aí. Eles queriam usar aqueles homens, a ponto de Ló dizer, eu tenho 2 filhas virgens, eu passo para vocês, mas eles não. Eles queriam aqueles homens. Veja que depravação, né? É tanto que eles foram em direção ali, ficaram cegos ali, e o Senhor
fez com que ali aqueles anjos se retiraram dali, aquela família às pressas, e a ordem é: não olhe para trás. Mas a mulher de Ló estava com o coração lá em Sodoma, olhou para trás, virou uma estátua de sal. O que é que acontece? Ló foi parar numa caverna com suas 2 filhas, ali acontece o incesto, e foi gerado ali 2 nações pagãs, amonitas e moabitas. Veja um caso de família, né? A gente vê esse episódio aí. Aí quando a gente fala de um homem, um sacerdote ali, foi um pai que não soube criar os filhos, aquele episódio de Hófni e Finéias, que levava as mulheres ali para o tabernáculo, comia ali os sacrifícios que levava ali das carnes, ele pegava o melhor. Ele foi alertado sobre isso. O Samuel chegou ali, aquele garoto, depois o profeta Samuel, mas ele não cuidou dos seus filhos. Depois os seus 2 filhos foram mortos, e quando ele recebe a notícia, ele cai para trás também, quebra o pescoço, e ele vem a óbito também. A gente vê esse exemplo. Aí Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi cometeu adultério com Batseba. Davi, ele não foi um bom pai. O episódio de Absalão, né? E depois o próprio filho também, Salomão, no final também não foi, também não andou bem na linha. Então, apesar de Davi ser um homem de Deus, mas cometeu também muitas falhas. Eu volto um pouquinho aqui sobre a questão Abraão, quando ele teve o filho Isaac, aí casou com Rebeca. Aí eles tiveram Esaú e Jacó. Aí teve o problema de predileção de filhos, né? Isaac amava mais a Esaú, que era um perito caçador, fazia as comidas que ele gostava, o guisado, a carne. A mamãe gostava mais do filhinho Jacó, que era mais em casa, mais prendado, ficava com ela. E aí ela tentou antecipar aquilo que já era garantido pela palavra, né, da primogenitura, porque a Bíblia diz que o mais velho ia servir o mais novo. Mas ela quis antecipar, fez aquele engano, né, com Isaac, já não enxergava direito. E aí, por aquele motivo, aquele filho teve que fugir, aquela mãe não viu mais aquele filho. Porque quando ele voltou, né, quando Jacó voltou, a sua mãe já tinha morrido. Mas assim mesmo, Jacó não aprendeu com esse exemplo, aí ele leva para a família dele, quando ele também teve predileção para o José, que causou todo aquele ciúme também com seus irmãos. E aí vai, minha irmã, muitos problemas. Eu posso até dizer, não é uma heresia que eu vou falar aqui, mas até Jesus teve problema também na família, com os irmãos, com seus familiares. E alguém pode dizer, Jesus teve irmãos? Teve, sim. Está lá Judas, José, né? E as suas irmãs, poderia até ser mais de 2, está lá em Mateus capítulo 13, do verso 53 ao 55, está em Marcos também, se eu não me engano, 3, 21, mas Jesus está em João também, capítulo 7, de 1 a 9, Jesus, ele teve a sua família. A Bíblia diz que José não conheceu Maria quando eles casaram, enquanto ele não deu a luz a Jesus. Mas depois eles tiveram a vida normal e Jesus foi crescendo como menino, ajudando na carpintaria o seu pai. Depois de 30 anos é que ele foi exercer o ministério, ele foi batizado, mas ele não perdia o contato com a sua família. Mas quando Jesus expulsava demônio, sabe o que foi que os irmãos de Jesus disseram? Que ele estava louco. E teve um momento lá em João que disse, por que você não vai, né? Se eu não me engano, para Jerusalém, para lá com seus discípulos mostrar, porque fica aqui em oculto. Eles estavam incentivando Jesus a ir para que realmente ele corresse risco onde ele fosse. E realmente eles só reconheceram que Jesus é o Filho de Deus, a missão de Jesus, quando Jesus estava crucificado ali depois da ressurreição. Mas Jesus também teve dificuldade com os seus familiares, né? Então a gente vê que a Bíblia não esconde, então tudo isso, né, nos ajuda para que a gente possa realmente entender e a gente contar com a graça de Deus, é a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas casas. O que é que Paulo escrevendo aos Coríntios diz? Olha, aquele que estiver de pé, cuidado para que não caia. Então eu como pastor, como líder, eu tenho visto isso muito, muitas lideranças caindo, adultério, muitos escândalos. Agora mesmo a gente vendo aí a nível nacional alguém que engravidou de uma liderança, de um pastor, e a cada dia nós temos visto na rede social, na mídia. Agora, eu digo uma coisa para você mesmo, às vezes as pessoas dizem, eu tenho um pastor adulto lá.
tem um pastor pedófilo. Não. Tem um pastor ladrão. Não. Tem pedófilos que diz que é pastor. Tem ladrão que diz que é pastor. Tem gente que é adúltero e diz que é pastor. Porque o pastor mesmo de verdade, ele é um homem de Deus, ele é um servo de Deus. E nós estamos aqui, a minha função como pastor, né, é trabalhar para, primeiro, pela minha família, e trabalhar na igreja também, para a reconstrução da família, dos familiares. Porque a igreja, ela é formada de famílias. Eu chego na igreja, qual estou à frente aqui, está ali as famílias é que compõem a igreja. Então precisamos trabalhar nas famílias, pedir a misericórdia de Deus, realmente ter um lugar de adoração. Possamos dizer que a nossa casa é como tem aquele hino, né, que eu gosto muito, casa de bênção. A nossa casa tem que ser um lugar onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Assim tem que ser a nossa casa. Um lugar onde as pessoas cheguem e sintam realmente um conforto, recebam uma palavra de exortação, uma palavra de bênção, assim, da nossa casa, da nossa família. Amém. Então, a gente pode concluir que a Bíblia ela é tão perfeita que nos apresenta as imperfeições dos servos de Deus, né, pastor Quincas? Minha irmã, por isso que a gente ama a Bíblia, né? Já pensou, não, eu vou esconder isso aqui, não, ela mostra tudo. Sim. Mas como eu disse no início, isso aí é para que aprendamos com os erros, para que a gente não caia nesse mesmo erro. Então a Bíblia está aí mostrando, mas tem mais, viu? Tem a questão das consequências. Sim. Então, as pessoas falam, Davi tá, mas pagou caro por isso. Era um homem segundo o coração de Deus, pagou caro. A gente vê a questão também de Salomão, né? E a gente vê vários exemplos na Bíblia. As pessoas pagaram preço muito alto por isso. Então vamos aprender com a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Tá aí, a Bíblia não esconde nada, tá? É um livro sagrado, mas nós devemos hoje trabalhar, devemos lutar pela nossa família, para blindar a nossa família, porque eu creio que a mudança, como um pastor, o pastor de uma igreja que ele amava, uma igreja muito amada, esse pastor ele ficou uns 3 anos pregando, orando, se esforçando, que ele tinha um desejo de que a igreja tivesse uma comunhão maior com Deus, que aqueles irmãos, aquelas ovelhas tivessem uma comunhão maior com o Senhor. Então, por um reavivamento, ele orou, ele se esmerou sobre isso aí. Depois de 3 anos, ele viu que não teve assim resultados que ele esperava. E ele um dia estava no seu gabinete. E ele clamou ao Senhor, ele se ajoelhou ali, ele orou, clamou ao Senhor, pedindo misericórdia por aquelas ovelhas, por um reavivamento, por uma bênção naquelas ovelhas. E ele ouviu a voz do Senhor no ouvido dele, dizendo: você está trabalhando no lugar errado. Se você quiser um reavivamento e uma transformação, comece nos lares. Então nós temos que começar nos lares. Nós temos que começar nas famílias. Amém. A igreja começa dentro de casa, né, pastor Quincas? A primeira igreja é a nossa casa, né? A primeira igreja é a nossa casa. Igreja. Meu primeiro ministério é a minha casa. Pastor Quincas, eu muito grata por essa entrevista, muito grata pela aceitação ao convite. O senhor foi simplesmente assim, objetivo, direto, sincero e contundente nas suas respostas, nos seus posicionamentos. Louvo a Deus por esse bate-papo de hoje. Louvo a Deus por tê-lo tido o privilégio e a oportunidade de tê-lo conhecido ali em Areia Branca, viu, senhor? Mais uma vez repito, exala simpatia, sua esposa também, e que Deus continue abençoando sua vida, pastor Quincas, o seu ministério, abençoando o seu lar, viu? Deus abençoe a sua vida. Amém, eu agradeço, parabéns pela forma que você conduziu. Você também é muito bacana, simpática, sua esposa aí, né? Tá. Ele também, manda um abração para ele e para toda a sua família que serve e adora ao Senhor. Achei lindo, eu fui na igreja e vi toda a sua família tá servindo ao Senhor. Conhecia você da rede social, eu vi nas suas postagens, aí fiquei sabendo desse projeto seu, desse trabalho seu, e eu tive o privilégio, né, de ser convidado para estar aqui nesse momento, participando dessa entrevista, e eu agradeço muito, viu? Deus abençoe a sua vida.
esse projeto que você tem e abençoe toda a sua família, a sua casa e a igreja aí em Areia Branca aí. Um abraço ao pastor Ayrton também. Deus abençoe você. Obrigado Amém, mesmo de pastor. coração, viu? Amém, pastor. Nós que agradecemos, nós que somos gratos. Muito obrigada. Deus continue abençoando. Amém. Deus te abençoe, viu? Amém. Um abraço, a paz.